O desafio de amar, dia 30. O amor traz unidade. João, capítulo 17, versículo 11, diz assim: Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Uma das coisas mais importantes a respeito da Bíblia é a maneira como ela está articulada, com temas uniformes em todo o seu conteúdo, do início ao fim. Apesar de ter sido escrita num período de quase 2.000 anos e ter mais de 40 escritores de várias procedências e níveis de conhecimento, Deus soberanamente a escreveu com uma única voz. E ele continua falando por meio da Bíblia, hoje, sem que a mensagem chegue errada. Unidade, união, igualdade. Essas são as marcas inabaláveis do nosso Deus. No início dos tempos, vemos a sua unidade agir através da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai está lá criando o céu e a terra. O Espírito está se movendo sobre a face das águas, Gênesis capítulo 1, versículo 2. E o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, Hebreus capítulo 1, versículo 3. Os três se juntam para falar e trazer a existência ao mundo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, versículo 26. Façamos, nossa. Os três estão em perfeita união de mente e propósito. Vemos depois Jesus levantando-se das águas do batismo e o Espírito descendo em forma de pomba e o Pai anunciando nessa cena majestosa: Este é meu Filho amado, em quem me agrado. Mateus capítulo 3, versículo 17. Jesus mais tarde ainda diz: Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. João capítulo 6, versículo 38. O seu desejo de responder às orações dos seus seguidores é para que o Pai seja glorificado no Filho. João capítulo 14, versículo 13. Ele pede ao Pai para enviar seu Santo Espírito, sabendo que o Espírito irá fielmente testificar a respeito do Filho que ele ama. Porque, pois, quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Pai, Filho e Espírito Santo estão em pura unidade. Eles servem um ao outro, amam um ao outro e honram um ao outro. Apesar de iguais, eles se alegram quando o outro é louvado. Apesar de distintos, eles são indivisíveis. E por essa relação ser tão especial, tão representativa da grandeza e do esplendor de Deus, ele escolheu nos deixar experimentar um aspecto disso. No relacionamento único entre marido e mulher, dois indivíduos distintos estão espiritualmente unidos em uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. E o que Deus uniu, não separe o homem. Marcos capítulo 10, versículo 9. Na realidade, esse mistério é tão sério e o amor entre marido e esposa tão entrelaçado e completo que Deus utiliza a imagem do casamento para explicar o seu amor pela igreja. A igreja, a noiva, é mais honrada quando seu Salvador é adorado e celebrado. Cristo, o noivo, o qual entregou a si mesmo por ela, é mais honrado quando ele a vê como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Efésios capítulo 5, versículo 27. Ambos, Cristo e igreja, amam e honram um ao outro. Essa é a beleza da unidade. Marido, o que aconteceria em seu casamento se você se dedicasse em amor, honra e serviço à sua esposa em todas as coisas? O que aconteceria se você determinasse que a preservação da sua unidade com a sua mulher é digna de todo sacrifício e expressão de amor? O que mudaria em seu lar se você tomasse essa abordagem em seu relacionamento como base diária? Esposa, o que aconteceria se você estabelecesse como missão fazer tudo possível para promover proximidade de coração com seu marido?
O que aconteceria se qualquer ameaça à unidade de vocês fosse tratada como veneno, câncer, um inimigo a ser eliminado pelo amor, pela humildade e renúncia? Em que se tornaria o seu casamento se você nunca mais estivesse disposta a ver a unidade de vocês destruída? E se levássemos a sério as palavras do apóstolo Paulo? Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. A unidade no casamento requer um mesmo parecer. Significa que a comunicação tem de ser constante para desfrutar sempre dessa união. Implica compartilhar de pensamentos, valores, decisões, planos e entrelaçar suas vidas para manter um só coração, decidir em unanimidade e falar em uma só voz. E quando alguém perturbar essa unidade, os dois farão o que for necessário para restaurá-la, a fim de que a união e a comunhão retorne. A essência da Trindade, como é vista através da história e continuará sendo vista no futuro, é evidência do poder da unidade. Ela é inquebrável, infinita, e essa é a mesma realidade espiritual que se esconde em seu lar e endereço. Apesar de se apresentar em forma de planejamento de trabalho, visitas médicas e idas ao supermercado, a unidade é o laço eterno que percorre as experiências diárias do que você chama de seu casamento, dando a ele um propósito para ser defendido por toda a vida. Então, ame o outro, esse que é parte do seu corpo tanto quanto você. Sirva a esse cuja necessidade não pode ser separada da sua própria necessidade. Honre quando sobe ao pedestal do seu amor. Eleve-o também aos olhos de Deus, tudo ao mesmo tempo. Desafio de hoje. Separe uma área que cause divisão em seu casamento e olhe para ela hoje como uma oportunidade única de orar. Peça a Deus para revelar o que há no seu coração que está ameaçando sua unidade com seu cônjuge. Ore para que Deus faça o mesmo com ele. E, se for apropriado, discuta abertamente esse problema, buscando em Deus a unidade. Anote no seu caderno quando o desafio de hoje estiver completo e responda. Deus abriu seus olhos para as coisas que podem estar criando um ponto de discórdia? Como você pretende reagir a isso? O que você espera que Deus faça também em seu cônjuge? Aproveita e se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações de vídeos novos e nos vemos no próximo capítulo de O Desafio de Amar. Até lá!